Salve galera, tudo tranquilo? Domingão, acabou de ver o Fantástico, viu o joguinho de futebol, só que não, você tava esperando o Simbora aí estrear pra sentar na sua poltroninha com o seu caderninho e fazer as anotações, ó, supimpa, que Simbora aí traz pra você. E hoje estamos aqui com o nosso grande amigo Júlio, para um papo gostoso sobre empreendedorismo, sobre... E aí, quebrou ou não quebrou? Faliu ou não faliu? Que palavra vamos usar nesse momento? Não sei. Bora lá, galera! É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o Júlio e viemos falar sobre empreendedorismo. O Júlio também é da nossa turma dos expatriados, né, Júlio? Daqueles que não são de Curitiba, mas a gente se reuniu e se encontrou hoje. A gente tem uma amizade muito boa, se reúne quase toda semana para conversar, para bater papo, para falar sobre filosofia. Mas no fundo dessa historinha aí tem um tal de empreendedor, aqueles que vocês conhecem bem aí. Que é isso que a gente quer saber hoje, Júlio. Tudo bom? Tudo bom, boa noite para vocês. Pessoal, galera, tudo bem? Comunidade do Ciclo aí, legal falar com vocês. Temos bastante história sim, porque essa sementinha de empreendedorismo, ela parece que nasce aqui dentro da gente e fica aquela coisa, eu preciso fazer algo, né? Eu preciso fazer algo. Na verdade ela fica coçando atrás no fiofone, não é na parte da frente, ela fica ali coçandinha pro cara fazer alguma coisa. Depende do momento, mas é verdade sim, é verdade. Desde a época de faculdade a gente já trabalhou com bastante empreendedorismo. Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Júlio Martins, sou engenheiro mecânico, tenho 35 anos de formado e sempre atuei na área ou de empresas ou de consultoria e atuo muito com mentoria e consultoria para empresas. Atualmente estou, né, como presidente de 3 empresas de transmissão, uma transmissora lá no Maranhão, outra transmissora entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, com uns 400 quilômetros de distância, e outra transmissora aqui em Curitiba e que com linhas de transmissão também em Cascavel e Umuarama, tá? Então, atualmente atuo como CEO nessas empresas que ficam no Rio de Janeiro, os escritórios, e a gente tem bastante envolvimento com as comunidades do entorno. Isso é uma coisa que a gente pode depois falar melhor sobre esse lance de ESG, como é que fica o empreendedorismo e ESG. Mas, de qualquer maneira, como você me falou, esse bichinho do empreendedorismo sempre esteve comigo, com a gente, né, desde criança, procurando fazer as coisas, querendo arrumar um jeitinho de ganhar dinheiro, engraxar um sapato do pai, do avô, né, para ganhar aquele dinheirinho. Sim, aquele troquinho no final de semana. Né, a gente sempre... Pra comprar aquela balinha. Quem é empreendedor, esse bichinho coça desde criança, você pode prestar atenção. Se você fez isso, uma hora esse negócio desperta, e às vezes ele adormece, fica um tempo, de repente, pum, salta. Você fala, bom, é agora, eu preciso fazer alguma coisa. Já na faculdade, eu sempre tomei um pouco a liderança de algumas coisas, eu fiz parte da comissão de formatura, a gente revezava na presidência, a gente tinha 10 pessoas que atuavam na comissão de formatura, a gente revezava na presidência, eu fiquei algumas vezes, e algumas vezes a gente fez coisas assim que tinha que formar, anos 80, todo mundo duro, o pessoal botava aquele dinheirinho todo mês para a formatura. Aí surgiu uma oportunidade de empreender nas férias. Como a conta financeira estava no meu nome e de um outro colega, o Cezinha, a gente sentou, por acaso a gente tinha namoradas na cidade onde tinha faculdade, obviamente, eu estudei em Itajubá, Minas Gerais, então eu não ia para casa nas férias, óbvio, ficava com a namorada há mais tempo, evidentemente. E a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande na Feira de Exposições, foi o nosso primeiro evento assim de risco. O que aconteceu? A gente fez uma conta e viu que se a gente pegasse o dinheiro que a gente tinha guardado e a gente investisse de abrir um bar na feira de exposição, né, a gente teria uma oportunidade de aumentar esse capital para a nossa formatura e melhorar a qualidade da nossa formatura com menos investimento, ou mantendo o mesmo investimento, mas melhorando. Só que não dava tempo, a gente não tinha internet, a gente não tinha grupo, a gente tinha no máximo até orelhão, era o que a gente tinha. Como é que a gente fazia isso? Eu falei, o seguinte, falar com os 10 da comissão de formatura a gente conseguia, com a turma inteira, que eram quase 80 pessoas naquela época, não dava. Bom, conseguimos falar com os 10, o pessoal topou o nosso projeto e alguns deles vieram para nos ajudar.
E a gente pegou todo o dinheiro da formatura e investiu no bar. Nós! Tá certo? Compramos tudo em cerveja, arrumamos fritadeira elétrica para fazer salgadinho, alugamos um box, tinha que pagar adiantado, era uma grana que pra gente era uma grana muito alta na época, eram sei lá quantos dinheiros era, porque mudou tanto de moeda desde lá, né? Cara, tem umas fotos disso até muito legal, porque nós tiramos foto de tudo, a gente montando, trabalhando, tudo, e as namoradas foram nos ajudar. E nós fizemos o box universitário, tinham vários boxes que vendiam cachaça, pinga, cerveja e salgadinho e tal. E a gente falou assim, o que nós vamos vender? Falou, o seguinte, temos que fazer uma coisa rápida, fácil, que a gente possa associar a cerveja e que chame mais cerveja. Aí nós fomos no Mercadão e compramos aqueles tipo baconzito, só que para fritar. Então, com 10 reais você comprava um saco enorme, de 20 quilos, era uma coisa super barata. Arrumamos uma fritadeira, óleo, tacava ali, fazia definimos qual o tamanho da porção. Se o cara pedisse suas 2 cervejas, ele ganhava uma porção. E taca ali sal, né? Taca ali sal. Olha, gente, foi uma experiência fantástica, porque ao mesmo tempo que a gente entrou num processo de risco, mas óbvio, você estava num parque de exposição lotado com atrações de música, tudo, então a chance de vender era enorme, e estava calor, tudo. Era um risco calculado. Era um risco calculado, mas nós sentamos, todo mundo foi meio que no feeling, era todo estudante. Vambora, mas e se der errado? Nós vamos ter que vender as coisas para poder botar dinheiro lá. Os outros não estavam sabendo. Enfim, foram 10 dias, a gente dormia lá, para ninguém ter problema de assalto, aquela coisa toda, a gente ficava com medo, a gente revezava e dormia no box lá. Nossa, então era até 3 da manhã trabalhando. Pra você ter uma ideia, nós criamos o box universitário, encheu tanto de gente, que a gente não conseguia se locomover para servir. A gente fez uma rede de pessoas que passavam cerveja de mão em mão e a gente vendia 25 a 40 caixas de cerveja por noite. Caramba! Não, fora a cachaça, fora as outras bebidas que iam. E eram 10 quilos daquele saco por dia de fritura. Gente, você não tem noção. A gente fritou tanto, que a gente botou em cima da mesa de madeira, no último dia, a fritadeira caiu no chão, ela furou a mesa por causa do calor. Mas deu certo. É isso aí, o empreendedor quer saber, ele quer saber aqui, ó, do Pai Me Ri, entrou quanto, saiu quanto? Você entrou 1.000, saiu quanto? Aí foi o ponto que, sim, foi muito gratificante, porque todo mundo, obviamente, se doou muito e nós fechamos o caixa, pagamos todas as contas e ficamos com 2,5 vezes a mais do dinheiro que a gente tinha em caixa. 10 dias, que investimento! Nossa, foi um retorno assim, sensacional. Fico até arrepiado porque foi muito... A sensação que deu em todos nós foi muito gratificante. Quando fomos comunicar para a turma, a coisa foi um pouco diferente. Porque, olha, a gente pegou todo o dinheiro e investiu. Os caras que tem, né, pularam em cima da gente. Ah, porque vocês são loucos e tal. Quando nós mostramos o fechamento do caixa, obviamente ficou todo mundo quieto. Deu certo, se tivesse dado errado, a gente... Mas foi muito legal e uniu mais ainda a turma, né? A gente conseguiu, inclusive, coisas que a gente não conseguia. A gente conseguiu dar álbum de fotografia de graça para aqueles que não podiam pagar. A gente conseguiu a roupa, o blazer para formatura, né? Aquelas coisas todas. Tinha gente na faculdade, naquela época principalmente, que não tinha dinheiro. E a gente estava justamente rebolando para ver como é que eles iam participar. A gente não podia deixar eles formarem sem participar com a gente. Sim. E nós bancamos uns 10 ou 12 alunos dos 65 que formaram. Tá? Legal. Ajudamos muito, porque todos os descontos que a gente conseguia, porque normalmente os caras fazem, para a turma da comissão o álbum é de graça. Eu falei, somos em 10 álbuns de graça? Então tá bom, pessoal, 10 álbuns de graça, quem é que precisa de álbum? Porque quem pode pagar, paga. E essa foi tudo, né? Porque isso é grupo, isso é espírito de grupo. Tanto é que então, nós estamos... Na faculdade, a sementinha do empreendedorismo A sementinha já mostrou que vale a pena. Você tá vale olhando e passando, acho que eu vou virar uma árvore. Não, virou ali, brotou em vários lugares, né? Todos, e engraçado que dessa turma toda, todos de uma certa maneira empreenderam bem e saíram bem nessa... A união ficou tamanha que nós estamos 35 anos de formado, a gente se reúne de 5 em 5 anos, temos um grupo super ativo e a gente ajuda quem está desempregado, assim, a união é muito grande. Até hoje, todos fazem parte do grupo, não tem essa discussão, não teve discussão política, não teve nada.
Todo mundo unido. Foi muito legal, muito legal. Bom, aí, né, formou, aí eu fui trabalhar na Gurgel. O Dr. Gurgel foi nosso patrono e na formatura ele convidou alguns alunos a ir trabalhar com ele. E fui eu lá, né? Quando eu entrei na empresa foi logo no momento que ele estava desenvolvendo o carro econômico lá, o BR-800, que era o Senna, antigo Senna, e eu fiquei responsável pela coordenação do projeto Senna para lançamento ao público. E foi uma experiência também empreendedora, porque foi um entrepreneur, né? Porque o Dr. Gurgel era uma coisa, era uma máquina de pensar. Assim, ele era hiperativo, acho que nos termos de hoje, com TDAH, com tudo isso que a gente chama, mas ele era uma pessoa fora da caixa. Borbulhava e brotava ideia na cabeça dele a cada segundo. E nesse momento eu me inspirei muito nele. Enquanto eu estava trabalhando com ele, que chegou um momento que eu mesmo falei para ele, Dr. Gurgel, eu vou pedir demissão, eu vou sair. Ele falou, como assim? Eu falei, por sua causa. Eu falei, como por minha causa? Não, é que o senhor me inspirou, eu vou montar meu negócio, eu acho que está na hora de eu montar meu negócio. E fui. Ele, né, eu já tinha casado, né, tinha nascido a minha primeira filha, e eu fui empreender. Eu fui montar uma empresa, uma fábrica, era fábrica de móveis na época, que depois expandiu, nós crescemos, eu vou resumir bem a história em 5 anos, e que a gente, num determinado momento, a gente precisava comprar uns equipamentos, umas máquinas, e o cara falou, eu vendo esses equipamentos, mas eu preciso, desde que vocês levem esse monte de tralha que está aqui. Eu falei, o que é isso? Ah, são moldes para fazer bicicleta, né? Modelos e tal. Eu falei, bicicleta? Eu falei, bicicleta. Isso foi em 1982. Então, em 82, eu peguei e montei. Eu peguei aquela e falei, bom, já que está aqui, né, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Fiz um guidão de bicicleta, aí levei para um bicicleteiro, né, uma loja de bicicletas. O cara falou, que guidão bonito, tal, posso ver? Ele pode. Eu falei, vou mostrar para um cara que vende isso no atacado, tal. Aí o cara veio, apareceu lá, olha, o seu João lá da bicicletaria me mostrou seu guidão, tal, é o seguinte, você faz ele? Faço. Você tem o preço dele? Tem, eu já tinha calculado tudo mais ou menos quanto que me custava, tudo. Ele falou, tudo bem, eu quero 5 mil. Eu falei, o quê? Eu não tinha capacidade nem de fazer 300. Eu falei, 5 mil? Eu falei, 5 mil. Se você puder fazer mais, eu compraria mais, mas eu comecei a pedir pouco. Falei, como assim? Ah, eu vendo uns 50 mil, 60 mil por mês. Eu falei, o quê? Eu falei, né? Como isso? Aí eu me disse, pô, eu já estava numa empresa que eu já estava criando, desenvolvendo, que começou eu e mais um sócio e mais um funcionário. Eu já estava com mais ou menos na época uns 20 funcionários. Eu falei, pode vir mês que vem aí que eu dou os seus 5 mil. E, né, vamos em cima, vamos atrás do prejuízo. Pauleira. Entregamos os 5 mil. Nesse andor, obviamente, falei, bom, e quadro? Aí eu peguei o modelo, como eu tinha experiência do ramo automotivo, tudo, refiz todos os gabaritos, tudo, e montei um quadro, levei pro cara, o cara montou a bicicleta e falou, nossa, Júlio, o quadro é sensacional. Não precisei fazer nada, não precisei entortar ele, que normalmente vem uns quadros meio mal montados. Tudo certinho, encaixei as marchas, tudo montou direitinho. Posso mostrar pro cara lá? Eu falei, pode. Aí o cara voltou e falou, olha, eu vou levar para um cara lá em Campinas, tal, que é um distribuidor grande e tal. Beleza. Eu me lembro bem, porque foi no 7 de setembro, meu pai estava me visitando na fábrica e eu estava mostrando como é que estava a fábrica para ele. De repente o fax tocou ali, fax, né? Tocou, ligou o fax e começou a sair uma folha assim. Quando saiu a folha assim, tava o cara de Campinas fazendo um pedido de 50 mil quadros de bicicleta. Nossa. Eu não dava para fazer 500. Vamos resumir. Chegamos até o final do Natal com mais de 70 mil quadros entregues. Viramos do avesso. Viramos do avesso, crescemos para show, saímos do Bom Dia Brasil, saímos do Bom Dia Minas. O Sebrae veio com a gente fazer parceria e a gente apareceu lá porque estava crescendo rapidamente, estava inclusive pensando em exportar tudo. E aí chegou o ano seguinte, o mercado não ficou muito bom, algumas pessoas que compraram quadro não tinham como me pagar. Aí os caras falaram, posso te pagar em peça de bicicleta? Aí eu falei, peça? Monta a bicicleta que você tem o quadro, vende a bicicleta que é mais fácil. Aí eu montei, vendi tudo. Falei, então passei naquele momento, ao invés de ser fabricante, ser montadora de bicicletas. E a gente fazia aí mais ou menos de 5 a 10 mil quadros de bicicletas por mês. Chegamos a fazer Prontas. isso.
prontas. Marca própria ou... Marca do cliente. Né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha uma marca própria, mas a gente não tinha grana, não tinha esse lance de marca, não tinha rede social, não tinha nada disso. E a gente começou a pegar de lojas grandes como Bon Marché, como Carrefour, como Pão de Açúcar. Então a gente vendia nas lojas com uma marca que era só dele. A bicicleta era a mesma que estava do outro lado da rua, mas os adesivos, as cores, tudo era dele, o grafismo. Então a gente pegava, tinha um designer que fazia pra gente os adesivos, a gente fazia uma paleta de cores para cada cliente, ou algumas cores todo mundo queria, e adesivava diferente, um banco de uma cor de um jeito, do outro, a gente fazia umas diferenças. E aí a gente passou a vender. Vendemos muito mesmo, muito. Até chegar em 95, eu já estava, para você ter uma ideia, a gente começou a vender tanto que nós acabamos sendo conhecidos pela Bianchi, que é uma marca italiana, que tem fábrica no Chile, nós fomos até o Chile visitar a fábrica, e a Bianchi propôs uma parceria com a gente. Falei, pô, agora vai, porque a fábrica da Bianchi no Chile faz 5 milhões de bikes por ano. É uma fábrica completamente automatizada, era uma coisa maravilhosa. Isso em 95, hoje é mais ainda. Mas em 95 era uma coisa cheia de robô, era uma coisa maluca. Linda a fábrica, linda. E eles falaram, não, a gente quer que você represente a marca no Brasil. A gente tinha um representante, mas não estava indo bem com ele. E eu, representando a marca em cima dos meus clientes, a gente tinha fechado um pedido de 100 mil bicicletas. 150 mil, alguma coisa assim. Isso foi dia 27 de março de 95, que foi um pedido de 9 milhões de dólares. E foi assim, nossa, agora foi, né? Puf, foguete decolou. Foguete não tem ré. Bom, o Elon Musk me perdoe, mas tem. Nesse caso... Aqui no Brasil, o foguete sempre teve ré. O que aconteceu no dia 27 de março? Isso foi de manhã cedo, eu fechei o contrato, tudo. Os chilenos estavam aqui com a gente, os donos da fábrica da Bianchi estavam com a gente, fechamos o contrato com o Grupo Sendas, né, para todas as lojas Bon Marché, todas as redes de supermercados agrupadas do Grupo Sendas. O próprio Arthur Sendas, eu fechei o contrato com o próprio Arthur Sendas, que na época era membro do Conselho Monetário Nacional. Então, assim, eu falei, agora foi, né, meu? Agora, né? Tava estourando champanhe, tocou meu celular, aquele startacão, né, pesadão, aquele tijolão, já tava com o celular, veja. Mas era para poucas ligações, não durava 5 minutos a bateria. O pai do meu sócio falou, liga a televisão. Eu falei, como assim? Liga a televisão. Ligamos a televisão, estava no Jornal Nacional, Dorothea Werneck sobretaxando as bicicletas em 70%, junto com moto, carro. Naquela época, depois do Sarney, né, que depois veio sobretaxar os carros importados, e aí moto e bicicleta entrou na parada. Rapaz, aquilo lá foi ladeira abaixo. Porque o mercado estagnou, o mercado estava em franco crescimento, eles geraram uma crise no país, hoje a gente sabe que foi a segunda maior crise depois dessa última que teve no governo Dilma. Bom, pra você ter uma noção, resumindo, dos meus 80 fornecedores, 78 quebraram. 2 só sobreviveram até hoje. Caloi quebrou, Monarch quebrou, todo mundo quebrou. Todas as marcas, malha se arrastaram por mais um ano, mas até 96, 97 não tinha mais ninguém. Originalmente viva, a marca Caloi sobreviveu porque compraram a marca, mas a fábrica mesmo, com tudo que existia, o pessoal sobreviveu. Foi pior que a pandemia. Para o nosso caso, para o nosso mercado, foi pior, porque eles sobretaxaram as peças importadas, que vinham todas da China, né? Até o Arthur Sendas tentou nos ajudar, mas ele mesmo nos alertou, olha, lá no Conselho a gente está prevendo uma recessão sem precedentes. Nas minhas lojas, principalmente, eu já mandei cortar crédito e tal, porque o negócio o cinto vai apertar. Eu falei, bom, não tem o que fazer, né? E aí não, assim, literalmente a gente coloca aí, você quebrou, eu falei, nós não quebramos, que chegou um determinado momento, nós falamos, qual o tamanho do rombo? É tanto. Quanto que a gente tem no estoque em caixa? É tanto. É igual? Dá para pagar? Então fecha. Fechamos. Literalmente a gente fechou, encerrou. Naquela época eu já estava com 12 funcionários que iam cuidar só da distribuição com a gente. Eu ia virar um grande armazém de distribuição, as bicicletas viriam do Chile, obviamente não dá para competir com a fabricação deles, mas a qualidade também. E o que nós fizemos? Nós pegamos esses 2 funcionários e fizemos um acordo com eles, né, de encerramento trabalhista, uma coisa importante, mas um acordo que foi complicado na época, porque a gente ficou numa situação bem apertada em termos financeiros, a gente tinha produto no estoque, a gente tinha peças, né, mas não tinha dinheiro.
Porque já estava no mínimo. Quando chegou nesse ponto, a gente foi mais ou menos maio. A gente estava praticamente sem dinheiro. E aí foi uma grande lição do fechamento. De você ter uma coerência com relação aos seus princípios. Isso foi muito importante. A gente sentou e falou assim, não, aqueles que nos ajudaram a erguer a empresa, jamais eu vou deixar na mão. Né? Naquela época eu já tinha um bom relacionamento com a espiritualidade há muitos anos, e a gente sabe da lei do retorno e sabe tudo isso que pode causar. Então a primeira coisa que nós fizemos foi procurar ser justo com eles. Não era a maneira como podia ser previsto, eu não ia dar dinheiro para eles. Tanto é que para poder acertar com eles a rescisão trabalhista, pagando, eu virei para o juiz trabalhista e falei, olha, eu não tenho como pagar os 40% de fundo de garantia. Mas eu estou dando em bicicletas o valor de custo de compra de fabricação, nem o valor da fabricação, que se ele botar a bicicleta no mercado, ele vai ganhar muito mais do que esses 40%. Dito e feito. Para você ter uma ideia, foram 21 horas na frente do juiz classista e trabalhista, negociando um por um, mostrando para eles as contas, porque o que demorou foi mostrar as contas, e todos eles já tinham vendido as bicicletas para a família, para os amigos, porque as bicicletas eram muito boas. E foi isso. Tive a graça de ser padrinho de casamento de alguns dos meus funcionários, até hoje a gente tem contato com alguns, sabe da vida deles, eles cresceram na vida, a gente procurou, de uma determinada maneira, honrar com esse tipo de relacionamento, porque são pessoas que nos ajudaram a crescer. Eles não têm culpa, nem nós, daquilo que aconteceu com o mercado, não era inesperado. A gente, como empreendedor, tem que prever isso, mas essa inexperiência, esse é o custo do empreendedorismo. São cenários que você não prevê, ninguém previu a pandemia. E todo mundo teve que se dar um jeito de se virar, ou sem reinventar, e muita gente quebrou, mas não morreu. É interessante, né, Júlio? Porque a velocidade de uma tomada de decisão como essa, ela é muito importante, né? O quanto você percebe que a situação realmente ela não tem mais solução, e nessa hora o teu espírito empreendedor, de um lado, vai tentar que aquilo se consertar, né? Porque o empreendedor ele vive numa constante a restauração e resolver problema e consertar as coisas é uma constante na mente do empreendedor. Então ele quer sempre resolver aquele problema que se instaurou, mas ao mesmo tempo existe um outro lado que diz, cara, vai existir um momento onde a gente vai poder, no teu caso, né, vocês vão conseguir ficar no 0 a 0, ou seja, não ter um prejuízo, não se arrastar muito mais. E, agora é a minha hora de, encerrar o assunto e partir para a próxima. Mas isso a gente percebe que é extremamente difícil porque demanda um desapego, né? Você construiu algo do zero e no momento tem que desapegar, não porque você decide que aquilo não é mais importante, porque condições externas se apresentam e você fala que, não, peraí, agora eu preciso realmente desapegar. Eu preciso, não que seria um desejo, porque eu acredito que se você desejasse naquele momento, você desejaria que a sua empresa prosperasse ou pelo menos se mantivesse, né? Mas não, ali você teve que combater o seu desejo com uma racionalidade que te colocava no prumo e falava assim, não, beleza, encerrou o assunto, vou desapegar. Não foi tão racional assim, né? Foi aqui, né? Aqui no estômago a coisa, né? A coisa foi bem nas entranhas às vezes, porque doeu muito. As decisões doeram muito, foram muito doloridas. Porque você está abdicando de um sonho, né? Na realidade, eu não tinha maturidade na época para entender que o meu sonho não deixou de existir, tá certo? Era uma parte dele. Hoje eu tenho maturidade para olhar para trás e enxergar isso, mas na época não. Então na época foi, acabou, né? Acabou tudo. Você dá um branco, né? Porque tudo aquilo, você passa 5 anos trabalhando. Vazio, né? 5 anos trabalhando, não é trabalhando pouco, é trabalhando no mínimo aí 14 horas por dia, no mínimo. Já varava à noite, às vezes, montando bicicleta para entregar o pedido, ajudando os caras, fazendo turno. E a gente sempre teve uma política muito legal de relacionamento, quer dizer, para cada bicicleta que a gente soltava além do salário, a gente dava um bônus para todos os funcionários por cada bicicleta no caminhão. Cara, era muito legal. Terminava o expediente da fábrica, todo mundo ia para embalagem, cara, porque a gente enchia. A nossa meta era 1 caminhão por dia, tinha que sair para Belo Horizonte. 1 caminhão por dia é o mínimo que tinha que sair, senão a gente não entregaria o pedido antes do Natal.
né? Então, e aí nós pegamos um valor em dinheiro, daí a gente dava o bônus, e no final do mês era o salário mais, e era um bônus que às vezes dava mais que o salário dele. Então a gente sempre entendeu dessa maneira. A gente falou, pô, isso não é justo, né? E aí vem as perguntas erradas, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Não é por quê, gente. As perguntas nunca... A pergunta é errada. A gente tem que aprender que é inteligente aquele que sabe fazer as perguntas certas, né? É o como que a gente pode sair disso. Não é o porquê, é o como. Você tem que olhar para a situação e sempre procurar o como. E você não ter plano B, plano C, plano D, o que seja, é complexo. Porque daí você não fica meio sem saída. Não, mas quando envolve o próprio dinheiro que você tem para botar em casa para comer. Sim, interessante, porque o porquê, ele te coloca numa posição de aprendiz, ou seja, eu quero algo, então eu sento, espero que aquele porquê se apresente. Então eu digo assim, porque eu questiono algo maior do que eu, como se eu não tivesse como descobrir aquilo. Então eu pergunto, por que isso está acontecendo? Mas é muito interessante como você coloca, como eu vou sair, ou seja, ela já por si só é um a primeira movimento. lição do empreendedorismo para mim é mudar a questão. É sempre o como. Porque cada situação... Pô, imagina, você chegar, tem 14, 16 funcionários, né, que precisavam fechar, e você não tem dinheiro em conta. Nem na conta pessoal, nada. Então assim, e como é que eu me apresento? Eu chamei o sindicato, que já estava nessa época fazendo piquete em volta da fábrica, e eu falei assim, olha, é o seguinte, vocês vão ficar aqui fazendo piquete aqui, nós vamos dormir para que vocês não tirem aquela história, né? Eu falei, beleza, você está me dando uma chance, eu vou liberar vou dispensar a empresa que eu contratei de segurança, porque daí não tem dinheiro para pagar essa empresa, e vocês ficam tomando conta. Ele olhou para mim e falou, não acredito. Eu falei, pois essa é a situação, eu estou sendo realista com você, estou sendo sincero. Esse é outro ponto muito importante, Gustavo, porque eu posso dizer uma coisa, eu nunca menti. Em momento algum de todas as situações, eu nunca escondi a verdade. Obviamente que eu não tinha sincericídio também, né? Assim, mas eu não mentia. Quando eu falava para as pessoas o que realmente estava acontecendo, eles achavam, esse cara tem dinheiro nas Bahamas, esse cara tem dinheiro guardado em dólar na casa dele. Quando eles percebiam que eu não estava mentindo, aí a postura deles mudava completamente. E aí passava de uma postura não reacionária, mas sim de colaborativa. O próprio sindicato falou, existe uma saída. Eu não tinha essa saída. Eu não podia mandar ninguém embora porque eu não tinha dinheiro. Falou, se os funcionários forem com a nossa ajuda no Ministério do Trabalho e falar com o juiz, e eles pedirem fazer esse acordo, é outra história. Eu falei, é? Eu olhei para eles e falei, vocês estão esperando o quê? É tempo que está passando, gente, é dinheiro perdido. Vamos embora, porque eu quero entregar esse galpão. Tem que pagar aluguel, né? De qualquer forma. E foi o que fizeram. Quer dizer, se eu não tivesse falado a verdade, a solução provavelmente não teria se apresentado. Está aí mais uma lição que a gente aprende com espiritualidade, né? A franqueza, a verdade, trabalhar a verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Que ela diga a verdade, ela vos libertará, não é mentira mesmo. A verdade é libertadora. Digo de novo, não é sincericídio, tá? Não cometa sincericídio. Você não precisa falar aquilo que não precisa ser dito. Tá? Mas uma outra lição aprendida aí foi, você tem que ser resiliente. Se não fosse resiliente, nós não teríamos chegado onde a gente chegou. Mas você tem que ser inteligente antes de ser resiliente. Existe um limite para a resiliência. Mas tem que ser inteligente. A inteligência tem que vir antes da resiliência. É porque empacar que nem burro e achar que aquilo vai ter que ser, não é... Gente, a gente tem que entender que aquilo vai ser, mas vai ser de outra maneira, não daquela maneira. Aquela maneira, provavelmente, depois de 5 anos, você chegando naquele ponto e levando um tombo tamanho que quebra praticamente todo o negócio, você tem que chegar a um ponto e falar, não, eu sei como chegar lá, mas não vai ser por aqui. Né? Foi duro, foi muito duro. Foi muito duro porque não foram 5 anos, realmente o processo foi visceral. Né? Demorou bastante para eu respirar e sem ter aquela falta de ar, né? Foi realmente bem difícil, principalmente porque afetou minha filha. Pra você ter uma ideia, nós ficamos praticamente 1 ano sem renda. Qualquer. Eu não tinha dinheiro para comprar um chiclete. Foi aí que entrou, acho que um dos pilares mais importantes que a gente tem que prezar em tudo isso que a gente está falando. Empreenda, mas não sacrifique a sua família. Pois foi ela que
deu sustentáculo para que a gente persistisse. Então aí eu tive o apoio dos familiares, o apoio da sogra e sogra, pai. Naquela época minha mãe já tinha falecido, mas os pais, o que pôde ser feito foi feito. Quer dizer, a gente tinha onde morar, a gente tinha onde dormir, a gente tinha o que comer e era com a gente. E aí começamos do zero. Comecei do zero novamente. Falei, para onde é que a gente vai? Coisas que a gente tem que realmente acreditar na espiritualidade, porque a minha esposa achou um tijolinho no Estadão, porque a gente procurava emprego no tijolinho, né? Eu falei, por que eu vou fazer? Pô, sou engenheiro, vou trabalhar, né? Porque agora não tem dinheiro nem para comer. Ela achou um tijolinho, 3x1. Nós mandamos um currículo. O processo seletivo demorou 6 meses. 6 meses. Em de janeiro para fevereiro de 96, eu fui contratado para trabalhar na Honda. Né? Comecei como engenheiro de campo da moto Honda da Amazônia. Né? E foi aí que eu retornei. E lá dentro, por justamente ter esse espírito empreendedor, aconteceram coisas que foram muito rápido para o processo interno da Honda, inclusive. Porque os japoneses, eles demoram para pegar confiança, né? Uma coisa importante, o japonês quando pega confiança, e eu muito rapidamente, o meu gerente bateu o olho em mim e falou assim, cara, você tem um perfil diferente, né? Por quê? Pô, eu vejo que você até toma cuidado, você nunca imprime o papel, você usa os 2 lados do papel para imprimir, você pega os papéis já impressos para usar como rascunho, né? Porque é a mentalidade de empreendedor, de dono, cara. Eu vejo que atrás, no seu rabicó, tem um bichinho que fica se mexendo o tempo todo. E aí eu fui, lógico, eu tinha que restaurar minha vida pessoal novamente, né? E aí foi, né? E aí fui crescendo. Fui crescendo, trabalhei na Honda, depois eu saí da Honda e passei um período bem complicado também, porque na Honda, depois de sair da Honda, eu fiquei desempregado um tempo. E daí não fiquei bem desempregado. Assim, eu não fiquei com um emprego normal, porque eu nunca parei. Cara, o espírito empreendedor, eu fui atrás. Você não podia, enquanto eu mandava currículo para fazer entrevista, eu fui vender cosmético de porta em porta, fui vender produto químico em posto de gasolina. Você olhava, você me via limpando o chão, mostrando que aquele desengraxante tirava a graxa do piso lá para frentista. Eu fui trabalhar com produtos industriais para limpeza e lubrificação industrial, pisos industriais. Bati em todo lugar. Fez de tudo. Júlio, mas pra gente encerrar aqui, eu queria que tu trouxesse pra gente, assim, depois de tudo isso, tanto dessa experiência de empreendedor, como tudo que você fez depois para essa retomada, hoje, no dia de hoje, o que o Júlio olha para trás e o Júlio fala assim, hoje eu sou diferente nisso por causa que eu consegui significar e ressignificar tudo aquilo que eu passei, porque você foi do ápice, você chegou no topo, você estava muito bem, do momento você teve que reduzir, voltar a um outro normal, e a partir dali, e hoje foi muito engraçado porque você fala da pandemia, vários quebraram, mas todos estão aqui, todos continuam, né? Então, o que hoje você fala assim, pô, por causa daquilo, hoje eu tenho essa lição, hoje eu aprendi isso, hoje eu sou uma pessoa diferente. Ah, sim, foi uma lição que eu trouxe para mim e foi muito importante. Quando eu encerrei, eu falei, bom, o que eu aprendi com isso? E naquele momento eu decidi que eu ia passar o resto do meu trabalho, na minha vida, o meu propósito era ajudar outros empreendedores, outras empresas, quer seja onde eu estiver, a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Aí, desse ponto em diante, o meu trabalho, o meu ponto focal foi me transformar num consultor. E acabou acontecendo isso depois de 2 anos, desse que eu estava te contando, em que eu fui trabalhar e dar consultoria para grandes empresas. Dei consultoria para General Motors, dei consultoria para Toyota, fiz mentoring, fiz coaching, né, faço mentoring com algumas pessoas. E nesse ponto, assim, usar a minha experiência para mostrar para o cara, olha, tá esquecendo disso, você tá esquecendo disso, tá esquecendo disso. Então, isso foi para mim, eu não vou deixar com que pessoas que têm um bom coração, um bom trabalho, que sem empreendedores estão desempenhando o seu papel de criar riqueza no mundo e distribuir essa riqueza, acontecer a mesma coisa que a gente. Passar pelo mesmo erro, pode passar por outros. Ninguém está livre disso.
né? Ninguém esperava uma pandemia, fizeram um outro tipo de problema. Mas aqueles problemas que são mais comuns, não. Eu obtive sucesso com isso, porque fui muito bem reconhecido nesse sentido. Teve uma época muito dura no mercado, em que eu fui reconhecido por ter recuperado muitas empresas no interior de São Paulo, de ter ajudado a recuperar, não foi sozinho, ninguém faz nada sozinho. Era uma equipe, gente para todas as áreas, mas o nosso trabalho fez com que muitos empregos não só se mantivessem, mas aumentassem em períodos escassos. Foi 2005, 2006, aquela coisa toda. E hoje eu estou onde estou, utilizando esse conceito para também fazendo com que essas empresas também não só se humanizem, tem essa visão mais humanista, que está completamente dentro desse lance do ESG, né? Mas que também tem que ser próspera, porque eu tenho que dar resultado para os acionistas para que eles entendam que esses investimentos são necessários. Entendeu? Assim, que é um ganha-ganha no momento que você faz isso. E a espiritualidade esteve presente todos os momentos da minha vida. Eu tenho contato com a espiritualidade desde a adolescência, desde antes da faculdade. Contato com eles é muito interessante, que eu passei por tudo isso. Fala, pô, mas você tem contato com a espiritualidade, com mediunidade, com espírito. Eles nunca te deram uma orientação. Eu falei, deram muitas orientações. Mas, de novo, eles nunca disseram o que eu tinha que fazer. Eles disseram como eu podia fazer. É totalmente diferente, porque isso não interfere no nosso livre-arbítrio. Tudo o que aconteceu foi decisão minha do meu sócio, nos momentos, na minha vida minha e da minha esposa, com a minha família, né? E eles não interferiram. O que eles nos ajudaram foi eu tomar essa decisão de uma maneira coerente, ética, né? Dentro de princípios e padrões éticos, em que você pudesse deitar a cabeça no travesseiro e no dia seguinte você se levantar renovado, sabendo e com esperança. Então eles nunca nos tiraram a esperança de que sim, esse era o caminho. E hoje, depois de tudo isso que aconteceu, a gente olha para trás e só tem a agradecer. Veja, eu fiquei sem contato físico, assim, de ter contato com mediunidade diária, porque meu pai era um grande médium e eu tinha praticamente contato diário com isso, né? A gente falava com os espíritos diariamente, se bobeasse. E depois teve um período em que a gente parou de fazer esse tipo de trabalho até o falecimento dele. Depois do falecimento dele, obviamente, que acabou esse tipo de contato, mas nós ficamos muitos anos sozinhos. Porque, inclusive, nós, em reunião em família, eu, minha irmã, meu cunhado, meus irmãos, a gente falou, a gente não pode se tornar dependente desse tipo. A espiritualidade não quer que ninguém seja dependente. Então, esse momento foi para a gente ir sozinho. E com a nossa consciência, hoje com a nossa exoconsciência, pedindo orientação e recebendo essa orientação em sonho, de qualquer outra maneira. Mas a gente entende perfeitamente isso. Não tinha esse nome, né? Mas a gente entendia isso porque estamos aqui e nesse período foi um período muito próspero para nossas vidas, em que a gente passou a dominar e tomar conta da nossa própria vida sem esperar uma carta de tarô. Lógico, isso é interessante, consulta aqui, consulta ali, mas vê que isso não é o preponderante. É o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, é o que está na nossa cabeça. Tomando decisões com coerência, com consistência, né? Ao longo do tempo, você entra no flow, e a gente percebeu isso. Quando a gente entra no flow, as coisas acontecem numa velocidade que a gente até assusta, né? Aparecem as coisas do nada, e a gente começou a ter essas percepções desde aquele tempo, e eles mesmos falavam, olha, se você sabe que está indo para o caminho certo, quando as coisas caem muito rápido, e que é a coisa certa a se fazer. E seguir, obviamente, a nossa intuição. Então, nesse momento, você com valores bem fundamentados, né, entre eu e minha esposa, os valores familiares bem fundamentados, procurando o desempenho e o desenvolvimento do seu e das pessoas que estão ao seu redor, as coisas tendem a ir para um caminho certo. Tem coisas que dão errado? Claro que dão. São outros aprendizados, mas hoje a gente enxerga uma coisa que minha esposa sempre falou e faz muito sentido. Tudo isso que aconteceu pra gente foram os guardiões do nosso destino. Eles são os guardiões que vão fazer com que dê errado para que a gente chegue aonde a gente tem que chegar. Muito legal, Júlio. Empreendedorismo exoconsciente, né? A gente viver uma vida exoconsciente e transbordar isso para todas as esferas da nossa vida, seja na família, seja no trabalho. O empreendedorismo é aquele que se propõe a realizar algo, né? Muito obrigado, Júlio. Eu que agradeço. Baita bate-papo.
Pô, você sabe que se deixar a gente fica 3, 4 horas. Isso aqui Tem ó, outra. é um pedacinho dos nossos bate-papos quando a gente se reúne, porque o negócio vai longe, né? É isso aí, galera. Ficamos mais por aqui. Até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente.